Olá a todos! Dessa vez preparamos lasanhas em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. E foi dada a largada. Em tão pouco tempo, a única coisa que pudemos fazer foi aquecer a lasanha no micro-ondas. Programamos 55 segundos. E assim que o micro-ondas apitou, ela ficou pronta. Hora de provar. Bom, ficou comestível, mas não parece que tem carne nessa lasanha. Então tivemos 1 hora para preparar a próxima lasanha. Levamos uma frigideira ao fogo, acrescentamos óleo e fritamos a carne moída. Nós a quebramos com uma espátula para que fritasse melhor. Assim que a carne fritou e ficou com uma cor bonita, acrescentamos molho à bolonhesa e despejamos o pote inteiro sobre a carne. Então misturamos tudo e esperamos o molho apurar. Pronto! Também utilizamos folhas de massa pronta para essa lasanha. E bom, onde já se viu uma lasanha sem queijo? Ralamos o queijo em um ralador. Pronto! Pegamos uma bisnaga com molho branco e começamos a montar a lasanha. Colocamos uma folha de massa no fundo, despejamos o molho branco. Outra folha de massa. Colocamos o recheio. Espalhamos. Mais uma vez massa. Molho branco. Queijo ralado, massa, recheio, e assim por diante, sempre alternando os ingredientes até encher a nossa travessa. Levamos tudo ao forno, a 200 graus. Pronto, nossa lasanha de 1 hora ficou pronta. Então cortamos um pedaço. Na minha opinião, essa ficou muito mais bonita do que a primeira. Hora de provar. Definitivamente ficou muito mais saborosa do que a lasanha comprada. E por fim tivemos um dia inteiro para preparar a nossa terceira lasanha. Começamos com legumes. Cortamos uma cenoura ao meio e as fatiamos. Cortamos depois em bastões e em cubos. Fizemos isso com o aipo também. E cortamos em cubos. Cortamos uma cebola grande ao meio. Fazemos cortes transversais. E depois em cubos pequenos. Dessa vez, ao invés de carne moída, usamos costelas bovinas. Cortamos entre as costelas. E por último, picamos o bacon.
Então levamos tudo ao fogo. A primeira coisa que fritamos foram as costelas. Fizemos isso em fogo alto para que elas dourassem rapidamente. E as viramos. Depois que elas douraram de ambos os lados, nós as passamos para uma travessa de vidro. O próximo da fila foi o bacon. O colocamos na frigideira. Derretemos a gordura do bacon, que estava com um aroma super defumado. E fritamos todos os nossos legumes nela. Depois de 3 minutos, eles ficaram transparentes. Então abrimos uma garrafa de vinho tinto. E despejamos um pouco de vinho junto aos legumes. Também abrimos uma lata de polpa de tomate e despejamos na frigideira. Adicionamos sal e pimenta. Mexemos bem. Passamos tudo para a travessa. Decidimos adicionar um pouco mais de vinho. E tampamos a assadeira com papel alumínio. Levamos ao forno. A carne assou por 7 horas. Chegou a hora de tirá-la do forno. Removemos a folha de alumínio. Tiramos todos os pedaços de carne da travessa. E colocamos em uma tigela. Então chegou a hora de separar a carne dos ossos. Ela já estava praticamente solta. Pronto! Depois de usando 2 garfos, desfiamos as carnes. Colocamos ela desfiada junto aos legumes. E misturamos tudo. Ralamos um belo queijo parmesão por cima. E misturamos novamente. Então, nosso recheio principal ficou pronto. Então começamos a preparar a massa. Despejamos farinha em uma tigela. Pegamos uma bandeja de ovos e os quebramos em outra tigela. Temos que deixar todas as gemas intactas. Depois separamos as gemas da clara com as mãos e as colocamos junto da farinha. Fizemos o mesmo com as 10 gemas. Salgamos tudo a gosto. E para dar elasticidade à massa, derramamos azeite de oliva. E misturamos tudo, primeiro com uma espátula. E depois com a mão.
Passamos a massa para uma folha de plástico filme e a embrulhamos. Deixamos descansar na geladeira por meia hora. Depois desse tempo, desembrulhamos a massa. Assovamos novamente e a cortamos em 2 pedaços. Esticamos cada pedaço de massa com rolo de macarrão. E com a ajuda de uma faca, os dividimos ao meio novamente. Então agora precisamos de um modelador de massas. Colocamos um dos pedaços de massa entre os rolos e giramos a manivela. A massa ficou grossa na primeira tentativa, então diminuímos a distância entre os rolos e tentamos novamente. Fizemos isso até chegar na espessura que queríamos. A massa foi ficando cada vez mais fina. Tivemos que prestar atenção para posicionar a massa da maneira certa para que não quebrasse. Então conseguimos chegar a uma camada bem grande e fina. Repetimos o mesmo com todos os outros pedaços de massa. Depois cortamos os pedaços ao meio. Levamos uma panela de água ao fogo. E quando ela ferveu, mergulhamos as folhas de massa. Após 5 minutos, retiramos as folhas da água e as colocamos sobre pedaços de papel toalha. Mergulhamos um pincel em azeite de oliva e pincelamos a massa. Repetimos o mesmo com todas as folhas. Em seguida, para ficar mais fácil na hora de montar a lasanha, colocamos as folhas uma em cima da outra. E foi justamente por isso que as lubrificamos com azeite, para que não grudassem uma nas outras. Então passamos para o molho bechamel. Abrimos a manteiga. Cortamos 30 gramas. Colocamos em uma panela e levamos ao fogo. Deixamos ela derreter. Depois adicionamos farinha, para servir como espessante. Mexemos bem até que toda a manteiga fosse absorvida pela farinha e despejamos 600 ml de leite. Com a ajuda de um batedor, quebramos todos os grumos de farinha. Acrescentamos noz moscada e sal. Esperamos engrossar e o nosso molho bechamel ficou pronto. Finalmente chegou a hora de montar a lasanha. Pegamos o recheio da carne e despejamos no fundo da assadeira. Espalhamos uniformemente. Em seguida, colocamos as folhas de massa. Molho bechamel por cima. Fomos alternando as camadas e preenchendo a assadeira. Depois polvilhamos muito queijo parmesão por cima. Levamos tudo para o forno. E assamos a lasanha por 40 minutos. E ela ficou pronta. Nós cortamos os pedaços. E colocamos um deles em um prato.
Olá a todos! Hoje temos 3 conjuntos de ingredientes. Um deles custou $1, outro 10 e outro $100, e faremos corn dogs com eles. Começamos com um corn dog de $1. Com uma tesoura nós cortamos a ponta de uma salsicha, retiramos a pele e inserimos um palito nela. Para a massa, quebramos um ovo em um copo. Adicionamos um pouco de leite e água. Fermento em pó, para que a massa ficasse porosa. E farinha. Misturamos tudo. Eu quase esqueci o sal e o açúcar. Também acrescentamos um pouco de óleo. Nós vamos preparar o corn dog em uma crepeira. A grosso modo é uma omeleteira, mas com moldes em forma de salsicha. Despejamos a massa em um dos moldes. Colocamos a salsicha. Cobrimos com um pouco mais de massa. E fechamos. 5 minutos depois, o nosso corn dog de $1 ficou pronto. Hora de provar. Sim, ficou muito saboroso. Em seguida, vamos preparar o corn dog de $10. Tiramos a pele da salsicha. Inserimos um palito nela. Nós cortamos a salsicha ao meio. Não precisamos da parte superior. Então cortamos um bloco de queijo mussarela e espetamos no palito. Nós abrimos um pacote de bacon e envolvemos a salsicha e o queijo com algumas tiras. Para a massa usamos farinha de milho, sal, açúcar, fermento em pó, leite e um ovo. Misturamos a massa até ficar homogênea. Abrimos um pacote de salgadinhos com sabor de ketchup e despejamos dentro de uma travessa de vidro. Então os esmagamos com as mãos. Adicionamos páprica e misturamos. Nossa mistura para empanar ficou pronta. Então enrolamos o nosso espeto na massa. Em seguida transferimos para a travessa de vidro e polvilhamos o espeto por inteiro. Abrimos uma garrafa de óleo e despejamos 1 litro inteiro em uma panela. Quando ficou quente, fritamos nosso corn dog. Literalmente 2 minutos. E depois já podemos tirar do óleo. O nosso corn dog de $10 ficou pronto. Hora de provar. Essa casquinha crocante dá um sabor muito melhor. E o melhor de tudo, esse corn dog tinha queijo. Enfim, chegou a hora de preparar o corn dog de $100. Nós decidimos fazer nós mesmos a salsicha. Para isso, abrimos um pacote de tripa de colágeno como essa. A esticamos até o comprimento desejado. E cortamos. Então deixamos de molho na água. Então vamos para o camarão tigre gigante. Tiramos a cabeça dele. E cortamos a quitina ao longo do corpo do camarão. Tiramos a quitina. E o esôfago. Repetimos o mesmo processo com todos os camarões. O próximo passo foi cortar. Deixamos os pedaços de camarão bem grandes, para que pudessem ser sentidos dentro da salsicha. Pegamos um pedaço de salmão, removemos as espinhas.
Viramos para o outro lado e descolamos a pele com as mãos. Em seguida, cortamos o salmão em cubos. Abrimos o queijo cheddar. E o cortamos primeiro em tiras, depois em cubos. Chegou a hora da verdura. O espinafre ficou perfeito aqui. Cortamos em pedaços pequenos. E despejamos todos esses ingredientes em uma tigela. Então adicionamos pimenta, sal e creme de leite para deixar tudo mais suculento. E misturamos. Passamos tudo para um saco de confeitar. Pronto. A tripa de colágeno já está encharcada, mas na minha opinião é muito pequena. Portanto, usamos tripas naturais. Cortamos a ponta do saco de confeitar, acoplamos a tripa nele e recheamos. Amarramos os dois lados com barbante. Torcemos no meio e levamos para cozinhar. Preparamos uma tigela com água gelada. E após 10 minutos de cozimento, tiramos a salsicha da panela. Mergulhamos na água gelada logo em seguida. Nós o tiramos da água. Separamos os gomos e a nossa salsicha ficou pronta. Passamos para a massa. Utilizamos farinha de milho e trigo, fermento em pó, migalha de nozes, sal e açúcar. Quebramos um ovo e adicionamos o leite. Então misturamos bem, até a massa ficar homogênea. Para ficar mais fácil, passamos a massa para uma jarra. Nós usamos essa farinha de rosca japonesa panko para empanar. Ela é ideal para empanar. Então preparamos a frigideira. Enchemos com óleo e levamos para o fogão. Espetamos a salsicha em um palito. Abrimos o queijo cheddar. E embrulhamos a salsicha com ele. Mergulhamos o espeto na massa. E depois o empanamos. De todos os lados. E então fritamos.
Nós tiramos do óleo. Decoramos com ketchup. E mostarda. Finalmente, o nosso corn dog premium de $100 ficou pronto. Hora de provar.